Sintetizo. Sejam bem-vindos, caros apreciadores da palavra. Eu lhes trago, por meio da magia sonora do sintetizo, o espírito condensado das letras. Acomodem-se e deixem que o conhecimento lhes fale. E se eu te contasse um segredo, daqueles que têm o poder de mudar tudo, sobre como encontrar uma vida mais cheia, mais autêntica, mais real? Uma vida onde a alegria não é superficial, onde o amor é profundo e verdadeiro, e onde existe aquela sensação boa, quentinha no peito, de que a gente pertence, de que a gente tem o nosso lugar especial no mundo. Pois bem, a chave para isso tudo, acredite ou não, está escondida, muitas vezes, justamente naquilo que a gente mais evita, na nossa capacidade, frequentemente subestimada, de sermos vulneráveis, de mostrar quem a gente realmente é, com todas as nossas falhas, nossas cicatrizes e tudo mais que nos torna humanos. Prepare-se, porque vamos juntos mergulhar fundo e descobrir a força imensa que existe em ser imperfeito. Uma jornada interior que tem o potencial de transformar radicalmente o jeito que você se vê e, consequentemente, o jeito que você enxerga e interage com o vasto e complexo mundo ao seu redor. Você já se sentiu esmagado por aquela sensação incômoda de não ser bom o bastante, como se estivesse sempre correndo atrás, ou paralisado por aquele medo que congela, o medo de errar, de falhar, de ser julgado implacavelmente pelos outros? Se a resposta for um sonoro sim, saiba que você não está sozinho nessa. Seja muito bem-vindo, porque essa experiência faz parte intrínseca de ser humano. É um fio invisível que nos conecta a todos. E foi justamente essa experiência universal que Brené Brown, uma pesquisadora PhD brilhante, que também sabe contar histórias como ninguém, resolveu estudar bem de perto, com uma dedicação admirável. E o que ela descobriu, pode acreditar, tem o poder de mexer profundamente com suas ideias e crenças mais arraigadas. No livro dela, um best-seller mundial chamado A Coragem de Ser Imperfeito, Brené nos faz um convite corajoso e compassivo para algo verdadeiramente ousado. Nos convida a tirar as pesadas armaduras que, com tanto esforço, construímos ao longo da vida, na tentativa vã de nos proteger da dor inevitável, da humilhação da vergonha, do ferrão da crítica. Só que essas armaduras, ironicamente, no fim das contas, acabam nos isolando, nos impedindo de criar laços genuínos e significativos com as pessoas e de sentir uma felicidade que venha de dentro, uma felicidade autêntica e duradoura. Brené Brown iniciou sua extensa jornada de pesquisa focada em temas como conexão humana, empatia e o sentimento de pertencimento. Mas, como acontece em muitas grandes descobertas científicas e pessoais, ela acabou tropeçando em algo ainda maior, algo que, inicialmente, ela mesma tentou evitar com todas as forças: a vergonha. Aquela sensação visceral, profunda e dolorosa, aquela crença íntima e muitas vezes inconsciente, de que a gente tem defeitos fundamentais e, por causa disso, não merece amor, não merece conexão, não merece pertencer a lugar nenhum. Ela desvendou que a vergonha é, em sua essência mais pura, o medo intenso e paralisante da desconexão, o pavor de que alguma coisa que a gente fez, ou disse, ou até mesmo deixou de fazer, nos separe das pessoas, nos torne indignos de sermos aceitos e amados como realmente somos. E o antídoto surpreendente e poderoso para esse veneno corrosivo da vergonha, acredite se quiser, é a vulnerabilidade. Isso mesmo, aquela palavra que tanta gente, erroneamente, associa à fraqueza, à exposição indesejada, à fragilidade. Na verdade, segundo as pesquisas de Brené, é a nossa medida mais precisa e honesta de coragem. Ser vulnerável não é sobre ganhar ou perder, não é sobre estar certo ou errado o tempo todo. É sobre ter a audácia, a coragem pura e simples de aparecer em nossas próprias vidas, de ser visto integralmente, sem máscaras, mesmo sem ter nenhum controle sobre o resultado final. É abrir o coração de par em par, mesmo sabendo que a gente pode se machucar, que a gente pode ser rejeitado ou incompreendido.
Mas o mundo em que a gente vive, a cultura que nos cerca, parece ensinar e valorizar justamente o contrário. Não, é mesmo? Parece que a gente tem que estar sempre numa busca frenética e inatingível pela perfeição, naquela esteira rolante da mentalidade do nunca está bom o suficiente, correndo atrás de um ideal impecável que não existe. A gente vive sob a pressão constante, muitas vezes sutil, mas extremamente poderosa, desse tal de perfeccionismo, que Brené Brown desmascara com maestria, não como um objetivo nobre a ser alcançado, mas como um escudo incrivelmente pesado, de 20 toneladas que a gente carrega para cima e para baixo, dia após dia, acreditando falsamente que ele vai nos proteger do julgamento alheio e da dor emocional, quando, na realidade, ele só serve para esconder quem a gente é de verdade, nos impedindo de sermos autênticos. Ser perfeccionista, ela argumenta de forma convincente, não tem absolutamente nada a ver com um desejo saudável de autoaprimoramento, ou com a busca natural pela excelência em algo que a gente faz. É, fundamentalmente, uma tentativa desesperada e cansativa de ganhar a aprovação e a aceitação dos outros, de evitar a crítica a qualquer custo, mesmo que isso signifique sacrificar nossa própria essência. É um sistema de crenças autodestrutivo e paralisante, que fica sussurrando mentiras em nossos ouvidos, coisas como: se eu parecer perfeito em tudo, se eu fizer tudo perfeitamente, se a minha vida for absolutamente perfeita, aí sim, e somente aí, eu vou conseguir evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, julgamento e culpa. O livro também nos apresenta de forma clara o conceito de escassez, aquela ideia penetrante e tóxica de que nunca é o bastante, que parece estar em todos os cantos da nossa sociedade moderna e competitiva. Parece que a gente nunca é magro, o bastante para os padrões de beleza, rico o bastante para ter segurança, seguro o bastante para relaxar, inteligente o bastante para se destacar, ou especial o bastante para ser amado. Essa cultura generalizada de que sempre falta alguma coisa, com sua pressão constante e implacável, alimenta diretamente a vergonha, o medo de se mostrar vulnerável e a comparação social que é tão destrutiva para nossa autoestima. E como é que a gente pode lutar contra essa força avassaladora que nos puxa para baixo? Cultivando a plenitude, ou o que Brené chama de wholehearted living, que, traduzindo de forma simples, significa viver e amar com o coração inteiro, com coragem para enfrentar os desafios, com compaixão por nós mesmos e pelos outros, e buscando conexões verdadeiras, mesmo com todas as dúvidas, medos e imperfeições que a vida, inevitavelmente, nos apresenta a cada passo do caminho. Brené Brown usa uma metáfora visual muito forte e impactante, a da arena, que ela tirou de um discurso histórico e inspirador de Theodore Roosevelt proferido em Paris, lá em 1910. A vida, ela nos diz com convicção, é como uma grande arena, e entrar nela, participar ativamente do jogo da vida, significa necessariamente ser vulnerável, significa se arriscar, significa ter a plena consciência de que a gente pode cair feio, de que vão falar da gente, de que haverá poeira, suor e às vezes até sangue. Mas, como Roosevelt tão eloquentemente expressou naquela época, o que importa de verdade não é o crítico que fica do lado de fora, na arquibancada, apontando o dedo acusador, nem aquele que descreve com precisão cirúrgica como o homem. Forte tropeçou, ou onde o realizador de grandes façanhas poderia ter feito as coisas de um jeito melhor. O crédito, a honra, o verdadeiro valor, pertence àquele que está de fato lá dentro da arena, com o rosto sujo e manchado de poeira, de suor e de sangue. Aquele que está se esforçando bravamente, que erra e tenta de novo, e de novo, e de novo, porque não existe esforço significativo, não existe crescimento real, sem erro, sem falha, sem tropeço. A grande questão crucial da vida não é se a gente vai cair em algum momento, porque isso é certo, mas sim como a gente vai se levantar depois da queda, como a gente vai aprender com a experiência e seguir em frente,
com ainda mais resiliência e sabedoria. Uma das formas mais comuns e, infelizmente, eficazes que a gente costuma usar para fugir da vulnerabilidade e da dor inerente à experiência de estar vivo é tentar não sentir, é buscar o entorpecimento emocional. A gente tenta, desesperadamente, desligar ou anestesiar as emoções difíceis, como a tristeza profunda, a ansiedade que aperta o peito, o medo que paralisa e a solidão que dói na alma, com uma variedade quase infinita de distrações, comida em excesso, bebida alcoólica, compras compulsivas, trabalho extenuante e sem propósito, horas e horas perdidas em redes sociais, pornografia, ou qualquer outra coisa que nos desvie, mesmo que momentaneamente, do desconforto interno. Só que Brené nos alerta com muita clareza e propriedade que não dá para escolher seletivamente quais emoções a gente vai desligar ou sentir. Quando a gente tenta anestesiar a dor, o medo e a decepção, inevitavelmente, a gente também acaba entorpecendo a alegria, a gratidão, a felicidade genuína, o amor e a nossa capacidade criativa. Para viver uma vida de verdade, uma vida plena, rica e significativa, a gente precisa se permitir sentir tudo, o espectro completo e colorido das emoções humanas, o bom e o ruim, o claro e o escuro, o confortável e o desconfortável. Então, como é que a gente pode, na prática do dia a dia, cultivar essa tão necessária e transformadora coragem de ser imperfeito? Brené Brown nos oferece de forma generosa 10 pilares, ou indicadores, para uma vida mais plena e conectada, que são, na verdade, como ela mesma diz, práticas diárias a serem cultivadas com intenção e persistência. Alguns dos mais importantes são, por exemplo, cultivar a autenticidade, que significa, basicamente, parar de se preocupar tanto, ou de forma excessiva, com o que os outros pensam ou vão pensar da gente e ter a coragem de abraçar e ser quem a gente realmente é, lá no fundo. Outro pilar fundamental é cultivar a autocompaixão, que envolve tratar a gente mesmo com a mesma gentileza, compreensão e carinho que a gente ofereceria a um bom amigo que estivesse passando por um momento difícil. E, com isso, largar de mão essa busca doentia e paralisante pela perfeição inatingível. Também é crucial cultivar um espírito forte, resiliente, aquele que nos permite levantar com dignidade depois das quedas e dos fracassos, e deixar de lado o vício de se anestesiar emocionalmente e a sensação incapacitante de que a gente não pode fazer nada para mudar nossa situação. Outros caminhos igualmente importantes incluem cultivar a gratidão e a alegria, mesmo nas pequenas coisas do cotidiano, parando de pensar que tudo é escasso e de ter aquele medo constante do que é ruim ou desconhecido, e cultivar a calma e a quietude interior, deixando de viver com a ansiedade como se fosse um estilo de vida padrão e aceitável. Além desses, ela menciona cultivar a intuição e a fé, a criatividade em todas as suas formas, o brincar e o descanso como necessidades básicas, o trabalho que tenha significado e propósito para nós, e também o riso, a música e a dança. Como expressões vitais da alma humana, cada um desses pilares contribuindo de forma única para uma vida mais conectada, autêntica e com um senso profundo de propósito. A gratidão, especialmente, emerge no livro como uma prática transformadora e profundamente poderosa para mudar nossa perspectiva de vida. Não é apenas um sentimento passageiro que surge de vez em quando, mas sim uma prática consciente, uma disciplina diária, quase como um músculo que precisa ser exercitado e que pode, de fato, mudar radicalmente nosso jeito de ver e encarar as coisas, ajudando a gente a reconhecer, valorizar e apreciar verdadeiramente o que a gente já tem, aqui e agora, no presente momento, em vez de ficar só pensando e se lamentando pelo que nos falta, ou pelo que a gente ainda não alcançou. E a alegria, aquela emoção tão desejada e perseguida por todos, mas que, muitas vezes, a gente mesmo sabota inconscientemente com o que Brené chama de pressentimento da desgraça. Aquele medo sutil,
mas persistente e irritante, de que, se a gente se permitir ser feliz demais, alguma coisa terrível e inesperada vai acontecer para equilibrar as coisas, como se a felicidade fosse um recurso limitado que a gente precisa economizar com medo de que acabe. A gente precisa aprender, urgentemente, a abraçar a alegria com coragem, a saboreá-la plenamente, com todos os sentidos, mesmo sabendo que ela é, por sua própria natureza, vulnerável, frágil e muitas vezes efêmera. Outro ponto absolutamente crucial e transformador abordado com profundidade no livro é o desenvolvimento da resiliência à vergonha, ou seja, nossa capacidade de lidar com essa emoção difícil sem sermos destruídos por ela. Para isso, é fundamental que a gente comece a entender, com honestidade e curiosidade, quais são nossos gatilhos pessoais de vergonha, aquelas situações específicas, palavras ditas por certas pessoas, ou mesmo lembranças que ativam essa emoção dolorosa e paralisante dentro de nós. Depois, a gente precisa praticar a consciência crítica, questionando as mensagens e as expectativas, muitas vezes irreais e inatingíveis, que são impostas pela sociedade, pela mídia, pela nossa cultura ou até mesmo por nossas famílias, e que acabam nos causando tanta vergonha e inadequação. É essencial também procurar os outros, buscar apoio, compartilhar nossa história, nossa dor, nossa vulnerabilidade, com alguém que realmente mereça ouvi-la, alguém em quem a gente confie de verdade, alguém que possa oferecer empatia genuína e compreensão, e não julgamento ou conselhos não solicitados. E, finalmente, mas não menos importante, a gente precisa falar sobre a vergonha, dar nome a ela, trazer para a luz o que vive nas sombras, porque a vergonha, como um vampiro da mitologia, não sobrevive, perde sua força e seu poder sobre nós, quando é exposta à luz brilhante da empatia, da conexão humana e da aceitação. Quando a gente se permite ser vulnerável de verdade, quando a gente abraça essa ideia com coragem, nossos relacionamentos também mudam profundamente, e geralmente para muito melhor, em vez de ficar constantemente buscando aprovação externa para validar nosso valor, ou de nos defender reativamente de qualquer crítica percebida, mesmo que pequena, a gente consegue se conectar com as outras pessoas de um jeito muito mais genuíno, honesto, íntimo e profundo. Isso se aplica diretamente e de forma muito prática à criação dos nossos filhos, por exemplo, ensinando para eles desde cedo, através do nosso próprio exemplo, que eles são intrinsecamente dignos de amor e pertencimento, exatamente como são, com todas as suas qualidades admiráveis e também com seus defeitos e imperfeições, e não apesar delas. O objetivo maior é criar filhos que sejam resilientes à vergonha, que saibam, lá no fundo do coração, que seu valor como seres humanos não está condicionado ao seu desempenho escolar, aos seus talentos ou à sua perfeição em qualquer área. Essa mesma lógica se aplica igualmente à liderança, seja ela exercida em casa, no ambiente de trabalho ou na comunidade em que vivemos, criando ambientes seguros e acolhedores, onde as pessoas se sintam verdadeiramente à vontade para serem autênticas, para expressar suas ideias, para inovar sem medo de errar, para cometer erros e aprender com eles, para dar e receber feedback construtivo e honesto. Líderes que demonstram vulnerabilidade inspiram confiança, lealdade e coragem em suas equipes, promovendo um ambiente de crescimento e colaboração. No fundo mesmo, o medo avassalador que sentimos de ser vulnerável é, em última análise, o medo profundo e muitas vezes inconsciente de não sermos suficientes, de não sermos bons o bastante para merecer amor, de não sermos amáveis o bastante para sermos aceitos, de não sermos capazes o bastante para realizar nossos sonhos. Mas a verdade libertadora, revolucionária e profundamente compassiva que Brené Brown nos revela, com base em mais de uma década de pesquisa rigorosa e milhares de entrevistas, é que nós já somos suficientes, exatamente agora, neste exato momento, do jeitinho que a gente é, com todas as nossas luzes e sombras.
A imperfeição não é, de forma alguma, sinônimo de inadequação ou de falha de caráter. É, na verdade, a própria essência do que nos torna humanos. É o que nos conecta uns aos outros em nossa experiência compartilhada de vida neste planeta. Ousar ser vulnerável, portanto, é ousar aparecer em nossa própria vida com tudo o que somos, ser visto em nossa totalidade, com nossas forças e fraquezas, viver com coragem indomável e coração aberto, mesmo quando o resultado é incerto, mesmo quando o medo é palpável e parece querer nos dominar. É escolher, conscientemente, a coragem em vez do conforto fácil e sedutor da invisibilidade. É escolher fazer o que é certo e alinhado com nossos valores, em vez do que é fácil, conveniente ou popular no momento. É praticar nossos valores, mais profundos em nossas ações diárias, em nossas escolhas e em nossos relacionamentos, em vez de apenas professá-los da boca para fora, sem que eles se reflitam em nossa conduta. A coragem de ser imperfeito não se apresenta de forma alguma como um manual simplista com respostas prontas e fáceis, ou como uma fórmula mágica para os desafios complexos e multifacetados da vida moderna. Pelo contrário, é um convite instigante, profundo e extremamente poderoso para uma jornada íntima e contínua de autoconhecimento, de aceitação radical de si mesmo e de transformação profunda e duradoura. É um chamado ressonante que ecoa em nossa alma para que possamos, de uma vez por todas, com coragem e determinação, largar essa busca exaustiva, frustrante e, em última análise, inatingível pela perfeição e, em vez disso, comecemos a abraçar com ternura, compaixão e muita coragem a beleza intrínseca e singular da nossa humanidade imperfeita. Trata-se de compreender, em um nível visceral, não apenas intelectual, que, ao nos permitirmos ser verdadeiramente vistos pelos outros, e principalmente por nós mesmos, com todas as nossas falhas, medos, inseguranças e vulnerabilidades, nós abrimos um espaço sagrado e fértil em nossas vidas para a manifestação espontânea da alegria genuína, da criatividade que floresce sem amarras, do amor incondicional que nutre e cura, e daquele sentimento vital e essencial de pertencimento, de que realmente temos um lugar no mundo. É, em essência, sobre ter a coragem de entrar de corpo e alma na arena da vida, com todas as suas incertezas, desafios e belezas, e declarar com convicção e autenticidade para si mesmo e para o mundo: eu estou aqui, sou imperfeito, cometo erros, tenho minhas lutas, mas sou intrinsecamente digno de amor e pertencimento, e estou disposto, mais do que nunca, a viver plenamente com todo o meu coração. Nesta nossa profunda e espero que inspiradora imersão em A Coragem de Ser Imperfeito, nós exploramos juntos como a vulnerabilidade, longe de ser uma fraqueza a ser escondida ou evitada a todo custo, é, na verdade, nossa maior e mais autêntica fonte de força, de coragem, de resiliência e de conexão humana verdadeira. Nós desmascaramos o perfeccionismo como um escudo pesado, ilusório e, em última instância, prejudicial, que nos impede de viver com a plenitude e a alegria que tanto desejamos. E compreendemos a vergonha como uma emoção universal e dolorosa, sim, mas que pode ser superada e transformada através da prática da empatia, da autocompaixão e da coragem de compartilhar nossas histórias e nossas lutas com pessoas de confiança. Nós aprendemos sobre a importância vital e inadiável de entrar na arena da vida, de nos expormos, de nos arriscarmos, de sentir integralmente todas as nossas emoções, sem julgamento, e de cultivar ativamente no nosso dia a dia a gratidão pelas bênçãos que já temos e a alegria pelos momentos simples, mesmo diante das inevitáveis incertezas, dificuldades e adversidades que fazem parte da jornada humana. Fundamentalmente, e esta é talvez a mensagem central do livro, ele nos mostra, de forma clara e convincente, que viver com o coração aberto, abraçando nossas imperfeições, não como falhas, mas como parte essencial e bela de quem realmente somos,
É o caminho mais seguro, autêntico e recompensador para uma existência mais rica, mais conectada, mais significativa e, acima de tudo, mais verdadeiramente humana. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu aquele chamado interior, aquela faísca de esperança para viver com mais coragem, com mais autenticidade, com mais compaixão por si mesmo e pelos outros, por favor, demonstre seu apoio. Curtindo este conteúdo, compartilhe com aquelas pessoas queridas que você acredita que precisam ouvir estas palavras transformadoras e inspiradoras. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma das nossas próximas reflexões, aprendizados e descobertas. O link para você adquirir o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da incrível Brené Brown, está disponível aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Permita-se essa oportunidade de mergulhar de cabeça nesta leitura que tem o potencial genuíno de mudar sua vida para melhor, de uma forma que você talvez nem imagine agora. Fim desta síntese. Para garantir a próxima dose desta conveniência moderna, procurem e sigam Sintetizo em vosso fonógrafo digital. Que seja grato pela audiência. Até logo!